Livro 5, do Direito das Sucessões. Título 1, da Sucessão em Geral. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 1784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Artigo 1785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Artigo 1786. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Artigo 1787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Artigo 1788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Artigo 1789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Artigo 1790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes. 1. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente à que por lei for atribuída ao filho. 2. Se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles. 3. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança. 4. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Capítulo 2. Da herança e de sua administração. Artigo 1791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Artigo 1792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a excuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Artigo 1793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Parágrafo 1º. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Parágrafo 2º. É ineficaz a cessão pelo co-herdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Parágrafo 3º. Ineficaz é a disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade. Artigo 1794. O co-herdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto. Artigo 1795. O co-herdeiro a quem não se der conhecimento da cessão poderá, depositado o preço, haver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão. Parágrafo único. Sendo vários os co-herdeiros a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido, na proporção das respectivas cotas hereditárias. Artigo 1796. No prazo de 30 dias, a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário, perante o juízo competente no lugar da sucessão, para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança. Artigo 1797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente. 1. Ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. 2. Ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. 3. Ao testamenteiro.
4. A pessoa de confiança do juiz na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Capítulo 3. Da vocação hereditária. Artigo 1798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Artigo 1799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder: 1. Os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. 2. As pessoas jurídicas. 3. As pessoas jurídicas, cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Artigo 1800. No caso do inciso 1 do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados, após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz. Parágrafo 1º. Salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro, e, sucessivamente, às pessoas indicadas no artigo 1775. Parágrafo 2º. Os poderes, deveres e responsabilidades do curador, assim nomeado, regem-se pelas disposições concernentes à curatela dos incapazes, no que couber. Parágrafo 3º. Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador. Parágrafo 4º. Se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Artigo 1801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. 1. A pessoa que a rogo escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro, ou seus ascendentes e irmãos. 2. As testemunhas do testamento. 3. O concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. 4. O tabelião civil ou militar, ou o comandante ou o escrivão, perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. Artigo 1802. São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso, ou feitas mediante interposta pessoa. Parágrafo único. Presumem-se pessoas interpostas os ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder. Artigo 1803. É lícita a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador. Capítulo 4. Da aceitação e renúncia da herança. Artigo 1804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Artigo 1805. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita. Quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Parágrafo 1º. Não exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória. Parágrafo 2º. Não importa igualmente a aceitação à cessão gratuita, pura e simples, da herança aos demais coherdeiros. Artigo 1806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Artigo 1807. O interessado em que o herdeiro declare se aceito ou não a herança poderá, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita.
Artigo 1808. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. Parágrafo 1º. O herdeiro a quem se testarem legados pode aceitá-los renunciando à herança, ou, aceitando-a, repudiá-los. Parágrafo 2º. O herdeiro, chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. Artigo 1809. Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Parágrafo único. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Artigo 1810. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce à dos outros herdeiros da mesma classe, e sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. Artigo 1811. Ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante, se porém ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio e por cabeça. Artigo 1812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Artigo 1813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Parágrafo 1º. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Parágrafo 2º. Paga as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Capítulo 5. Dos excluídos da sucessão. Artigo 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. 1. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. 2. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. 3. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Artigo 1815. A exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença. Parágrafo único. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos, contados da abertura da sucessão. Artigo 1816. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual desses bens. Artigo 1817. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão, mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhes perdas e danos. Parágrafo único. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação deles. Artigo 1818. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder, se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento, ou em outro ato autêntico. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, ou indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária.
Capítulo 6. Da herança jacente. Artigo 1819. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou à declaração de sua vacância. Artigo 1820. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual, e decorrido 1 ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda a habilitação, será a herança declarada vacante. Artigo 1821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas nos limites das forças da herança. Artigo 1822. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas, decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Parágrafo único. Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Artigo 1823. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta desde logo declarada vacante.